Olá, amigos, olá, amigas. Nesta natureza exuberante, nós vamos conversar com vocês sobre o item número 61 do livro Religião dos Espíritos de Emmanuel, onde ele comenta sobre doenças escolhidas. Nesse capítulo, ele está comentando sobre do mundo espírita, da vida espírita, de O Livro dos Espíritos, onde é falado sobre o tipo de provas que a pessoa tem durante a vida, se a pessoa pode escolher. Porque muitas vezes, vejam amigos, nós às vezes pensamos, mas por que eu tenho esse tipo de vida, por que eu tenho esse tipo de doenças? Por que Deus me deu essa doença? Então, Kardec, ele pergunta nessa questão 259, que inclusive a reunião onde Emmanuel gravou, onde Chico psicografou essa mensagem, foi no dia 4/9 de 1959. Então, coincidentemente, a questão é a 259, que fala da prova de vida, né? As provas que cada espírito tem na vida. Então ele pergunta que desde que cabe ao espírito escolher o gênero de prova que deve passar, segue-se que todas as atribulações da vida foram previstas ou escolhidas. Será que a gente pode prever com nossos mentores ou escolher? E aí os espíritos respondem que nós podemos escolher o gênero e não os detalhes da vida, né? Então Emmanuel ele começa comentando sobre essa questão e ele diz que se o espírito já tem moral suficiente, nós já sabemos disso, da obra de André Luiz, que se os espíritos de mediana condição, eles têm já uma moralidade onde ele pode intervir na futura encarnação, no corpo que ele vai ter, quando ele já tem condições de assim o fazer. Se ele não tem essa condição, ele tem que, é compulsório, ele não pode escolher. Então, Emmanuel comenta que é justo recordar que a criatura, durante a encarnação, ela elege automaticamente para si, vejam quanto é importante, grande parte das doenças que se lhe incorporem a preocupação na vida ou as preocupações. Ele comenta ainda que não precisamos falar sobre as calamidades particulares, como o homicídio ou as tentativas de suicídio, porque isso é o espírito, as dificuldades do espírito, né? São os dolorosos, condições aflitas, remanescentes na intimidade do ser. E aí ele vai nos falar algo muito importante, que ele diz o seguinte: sempre que deixamos o primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós. E aí ele vai nos falar que, entretanto, rendemos-nos habitualmente às sugestões do mal. Cada um de nós, entendo nas matrizes perispirituais, os nossos equívocos, os nossos erros, são como que condições de comportamentos automáticas. Nós já nos habituamos àquele determinado comportamento e o nosso inconsciente, automaticamente, ele impõe aquele comportamento por um reflexo condicionado. Nós repetimos aquelas lições e aquele tipo de comportamento que estamos habituados. Então, esta mudança, ela é difícil fazer essa mudança. E por conta disso, nós nos rendemos habitualmente às sugestões do mal, criado não apenas pelas condições favoráveis às instalações de determinadas doenças no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas
aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos. Aí ele vai comentar sobre as patologias que nós temos no aparelho digestivo e muitas vezes ele diz que muitas vezes escolhemos inadequadamente o alimento. Ele comenta sobre inclusive até o uso moderado do álcool, o hábito moderado. Então, a grande maioria de nós ainda mantém este hábito que pouco a pouco o álcool, o nosso fígado, quando nós ingerimos álcool, ele entende que é algo danoso, pernicioso ao fígado e automaticamente ele trabalha para eliminar. Só que aos poucos, esses tóxicos, não só do álcool, mas outras drogas, até excessos de medicações, eles vão danificando as engrenagens do nosso organismo. O fígado é a verdadeira usina, então ele luta para metabolizar e para quebrar aquela substância estranha, aquela substância nociva e agressiva. Como vocês sabem, até os medicamentos que nos fazem bem, eles têm efeitos colaterais. Então, por conta disso, nós vamos ter afecções, às vezes de caráter urgente, afecções hepáticas, afecções gastrointestinais, o estresse continuado, associada às nossas patologias do passado, por exemplo, uma pessoa que suicidou com ingestão de veneno, ela vai ter alterações do seu aparelho digestivo ao longo da vida, na forma de doenças gastrointestinais, as mais diversas. Então ele diz que existe um largo cortejo de sintomas do ponto de vista da forma como em vidas passadas a pessoa danificou o seu corpo perispiritual, através do suicídio, através do desregramento. Nós vamos ter patologias do aparelho cardiorrespiratório, isso tudo associado ao estilo de vida que nós temos atualmente, né? Então, todos esses variados tipos de, como ele chama, de crueldade silenciosa, que viciamos o nosso próprio pensamento, atraímos também pensamentos viciados das inteligências externas, o que a psicologia transpessoal chama de energia volitiva negativa. São os outros encarnados ou desencarnados, né, que nos rodeiam. Então, essas ideias conturbadas, elas acabam fazendo com que nós assimilemos ideias diversas, conturbadas, perturbadoras, que isso altera o nosso organismo. E muitas vezes, genes silenciosos são acionados por conta dos nossos pensamentos continuados, porque isso não é de uma hora para outra, precisa ser continuado, persistente o malefício. Bem como vírus que estão latentes no nosso organismo, eles também, de acordo com o nosso estilo de vida, o hábito que temos, eles acabam desencadeando patologias. O nosso desequilíbrio emotivo também é um dos grandes causadores desse desequilíbrio, que agravam as nossas potencialidades alérgicas e mórbidas. Então, Emmanuel nos diz que, mantidas essas conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos, muitas vezes sem afetarem a razão, nos mantém no domínio das enfermidades. Existem pessoas que gostam de estar doentes, elas se sentem doentes e procuram manter as enfermidades. É como se tivesse um ganho positivo nessas enfermidades. E eles encerram o capítulo dizendo: guardemo-nos assim contra a perturbação, procurando o equilíbrio, compreendendo o mal, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para os nossos problemas. E ainda mesmo que nos sintamos enfermos, arrastando-nos, é muito importante nos lembrarmos do serviço, da bondade para com todos, seguir os exemplos do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, que não tinha nenhuma patologia, porque ele era todo amor. É essa nossa trajetória na formação e na projeção do amor em nossas vidas.